Projetos sem qualidade geram demora no processo de licitação ambiental das obras do governo federal. Roraima é sede da Feira Internacional de Artesanato. Nesta edição você vai ver também. Faltam médicos e remédios nas unidades de saúde de Candeias do Jamari, município de Rondônia. Já em Macapá, faltam salas nas escolas. 3.000 crianças estão sem estudar. Na capital amazonense, começa a montagem das estruturas metálicas da fachada e cobertura da Arena da Amazônia. E ainda, na data mais romântica do ano, o Coral do Amazonas realiza espetáculo em comemoração ao Dia dos Namorados. O Jornal da Amazônia está no ar. Olá, boa noite. Nas regiões mais carentes do país faltam médicos. A solução dada pelo governo federal para solucionar este problema é a contratação de médicos estrangeiros. O assunto foi tema de audiência pública na Câmara dos Deputados. O governo federal estuda facilitar a entrada de médicos estrangeiros para trabalhar no país. Eles iriam atuar em municípios do interior e nas periferias que sofrem com a falta de profissionais de saúde. O Brasil possui hoje 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. O índice é inferior ao de países como México e Argentina, por exemplo. A proporção fica ainda menor em alguns estados do país. Para se ter uma ideia, na região norte, a média é de menos de um médico para cada 1.000 pessoas. Durante mais de 4 horas, o tema foi debatido em uma audiência na Câmara dos Deputados. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirma que a contratação de médicos do exterior é uma estratégia para resolver o problema de hoje, sem ter que esperar os resultados de outras medidas. Eu não vou ficar de braços cruzados, esperando formar mais médicos no Brasil, mais especialistas, os estados aprovarem carreira, né? O Congresso Nacional aprovar uma proposta de carreira, emenda constitucional, aguardar esse tempo todo para suprir a demanda de médico para a população brasileira que vive nas cidades que precisam de médicos. A proposta dividiu opiniões, principalmente em relação à decisão de permitir que os profissionais estrangeiros possam clinicar no Brasil sem ter de fazer prova para validar a formação universitária. Sou contra radicalmente você trazer para o Brasil médicos estrangeiros sem um processo de aferição de conhecimento. Assim como também não tenho como seguro você trazer brasileiros formados no exterior sem você aferir realmente se ele teve uma boa formação. A proposta que o Ministério da Saúde faz, provocada inclusive pela Confederação Nacional dos Municípios e pelos governadores, ela é apropriada. O fato é que não existe uma solução imediata a não ser com médicos estrangeiros. Para o Conselho Federal de Medicina, a medida do governo é um erro. Todo médico para trabalhar no Brasil tem que ter a sua competência, a sua capacidade avaliada. E já existe um instrumento que o próprio governo criou. É um contrassenso. Você agora inventar um programa especial para passar pessoas por debaixo do pano que não têm a competência. Falta exatamente um ano para a Copa do Mundo de Futebol a ser realizada no Brasil. Em Manaus, as obras da Arena da Amazônia seguem a todo vapor. A prova disso é que já começou a montagem das estruturas metálicas da fachada e da cobertura do estádio. A fase mais complexa da obra de construção da Arena da Amazônia começou. É a montagem da estrutura metálica da fachada e cobertura. A arena está prevista para ser entregue em dezembro deste ano. A solda exige um cuidado maior de precisão, porque é uma estrutura que vai trabalhar como um conjunto e para isso nós temos que ter todo um cuidado nesse lançamento. As estruturas metálicas foram produzidas em Portugal e transportadas de navio para Manaus. Individualmente, as peças chegam a 22 metros de comprimento, mas quando montadas têm uma altura superior a 30 metros, equivalente a um prédio de 10 andares. Serão 32 conjuntos como esse ao longo da fachada e 64 para fazer a cobertura, que farão todo esse conjunto simulando um cesto amazônico. Como falei anteriormente, falta exatamente um ano para a Copa do Mundo. E Manaus, como uma das sedes, instaurou ainda há pouco, na praia da Ponta Negra, na Orla, ali em um dos pontos turísticos mais visitados da capital amazonense, um relógio que vai contar dia a dia para a chegada desse momento tão importante para o futebol brasileiro e para a nação também.
E no Amapá, mais precisamente na capital, Macapá, mais de 3 mil alunos estão sem estudar. Faltam salas de aula. Segundo a Prefeitura, o problema só vai ser solucionado em 2014. Aqui há oferta de vagas, mas apenas para a educação de jovens e adultos. Em toda Macapá, cerca de 3 mil crianças deixaram de ser matriculadas na rede municipal de educação este ano. Para atendê-las, seriam necessárias pelo menos mais 30 salas de aulas. Um problema que não poderá mais ser resolvido em 2013. Vamos fazer novamente a chamada escolar para que em 2014, a gente com planejamento, com o professor na sala de aula efetivo, a gente já comece de fato atendendo essas crianças que não conseguiram vaga em 2013. A maioria das crianças fora da sala de aula tem até 3 anos e deveriam estar matriculadas em creches. O município negocia com o governo federal a construção de 8 novas creches. A maior delas está em obras. Mais de 350 crianças estão sem aulas desde março. Não tinha sofrido nenhuma reforma desde sua inauguração, estado precário, e hoje praticamente a sociedade vai receber até o final desse mês uma escola nova. Das 6 escolas que entraram em obras em março, ela é a única que ainda não foi entregue. A previsão é que os dias perdidos sejam pagos aos sábados. Para resolver o problema de alunos fora de escola, a Prefeitura de Macapá ainda deverá realizar um concurso público no segundo semestre. E para comemorar o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, o Centro de Convivência Madalena Acerdal realizou hoje pela manhã uma caminhada com adolescentes e jovens na zona oeste da capital amazonense. Aproximadamente 2.000 pessoas, entre crianças da rede pública estadual e municipal de ensino, participaram da mobilização contra o trabalho infantil. A caminhada saiu do Centro de Convivência e foi até a sede da Prefeitura de Manaus, onde representantes do movimento solicitaram medidas para a erradicação das piores formas de trabalho. A infância e a adolescência são prioridade, conforme a letra da lei, conforme traz a nossa Constituição Federal, ou os administradores públicos entendem que temos que ter atenção especial, temos que dar prioridade à implementação de políticas públicas voltadas à infância e à adolescência, ou nós não vamos conseguir erradicar essa mazela. E mais tarde todos nós vamos pagar um preço muito alto por isso. Segundo o IBGE, cerca de 80 mil crianças sofrem com a situação de exploração infantil em todo o estado do Amazonas. 25 mil só em Manaus, sendo que o Amazonas foi o único estado que houve esse crescimento. O deputado estadual Luiz Castro acredita que a única saída para diminuir esses números é através da educação integral nas escolas. O Brasil só vai ser considerado um país civilizado quando nós tivermos para as nossas crianças proteção integral. E o caminho mais rápido, mais objetivo e melhor para a nação é a gente economizar de outras áreas, diminuir a corrupção e investir mais e fortemente, amplamente na educação. Veja a seguir, no Acre, apenas 30% das crianças foram vacinadas contra a paralisia infantil. Nós voltamos já já.